bem-vindos a mais um episódio do Coringa Talks. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida, cliente da Coringa, tá? Cliente nossa aqui já quase 5 anos, tá? Empreendedora, cheia de garra, visionária, tá? Essa pessoa é CEO do Grupo Caroli, certo? Quem é o Wallace? É a Camila. Muito prazer tê-la aqui conosco, viu? No Coringa Talks. É uma honra pra gente. Muito obrigada, Wallace, muito obrigada, Lucas, pelo convite e por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco sobre o negócio, empreendedorismo, café e tudo que envolve. Perfeito, Camila. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Até porque você é uma das nossas, digamos assim, primeiras clientes ali. Que Não bom. chegou ali no período comecinho de pandemia, mas está com a gente firme, né? Em Demos constante as mãos. crescente, não é isso? Muito bacana. Hoje Que a gente bom. vai ter um papo muito interessante, tá? Para todos os nossos seguidores, o nosso público, para que eles possam conhecer a história da Camila, do empreendedorismo, de sucesso, como pessoa, como profissional, tá? E entender um pouquinho sobre os negócios, né, que a Camila direciona. Os desafios, os benefícios, eu tô doida pra falar tudo Olha que eu aí. sei. Mas, antes de tudo, eu fiquei sabendo, Lucas, que ela era da área de TI. Como foi essa verdade, história gente. Eu de já fui programadora. Olha aqui. mudança de nicho, né? Completamente, né? Total. Sair da área da saúde, da área de TI, na verdade, e empreender no nicho de alimentação De alimentos corporativa. e bebidas, né? Esse Como é que universo pode, totalmente oposto, né? Assim, diferente. Qual foi, assim, Que qual foi foram que os maiores, aconteceu, né? os maiores desafios nessa transição? Olha, eu sempre fui muito inquieta com tudo o que eu faço, né? Tanto que hoje em dia, vou dar um spoiler, a gente faz eventos fora do Ceará. Faz Olha aí. eventos no Brasil todo. Mas eu sempre gostei muito da minha área, eu sempre atuei na parte... Fiz a escadinha, né? Do mundo corporativo, na área de TI. Eu fui técnica, consertava impressora. Depois eu comecei a aprender a programar, programei em algumas linguagens da época e cheguei na área de gestão de projetos, que eu amava essa área. Inclusive, a área de gestão de projetos trouxe uma carga muito boa para o meu empreendedorismo, A né? bagagem, Questão de a visão, planilhas, bagagem, visão, forma de organização. Sim. Sendo que... E aí eu trabalhei em grandes empresas aqui do Ceará, trabalhei no Grupo Edson Queiroz, na M. Dias Branco. E aí, embora eu tenha muita liberdade, quem é gerente de projetos tem muita liberdade para tocar o seu projeto. Eu ainda sentia um pouco de uma... Não é uma insatisfação, mas era algo que eu gostaria de ter mais. Né? Eu queria sair um pouco daqueles projetos que eu tinha lá e queria inovar com projetos diferentes. E eu não podia dentro de uma área. E aí, no staff mesmo de trabalho, eu sempre gostei de trabalhar muito. Um certo dia, eram 7 horas da noite, trabalhava lá em Maracanaú, mais ou menos 1 hora de Fortaleza, e eu lembrei que eu esqueci minha filha no colégio. O colégio dela terminava 7 horas da noite. Aliás, terminava 5 horas e já eram 7 horas. Nessa hora eu me desesperei, eu tive que sair, liguei pro colégio, ninguém atendia. E saí correndo para pegar minha filha, né? Acionei algumas pessoas da minha família. Mas aí foi o momento que eu vi que eu realmente estava muito esgotada de trabalho. Eu gostava muito do que eu fazia, me dedicava muito, mas tinha um pouco eu tinha uma ânsia de querer mais. E eu comecei a pensar em mim nesse dia. A partir desse dia, eu comecei a pensar mais em mim. Sim. E aí eu pensando, né, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Se eu mudar de empresa, vai ser só uma mudança de CNPJ. Antes da pandemia, não tinha muito aquele negócio de você trabalhar em empresas de fora. Era ou você trabalhava presencial aqui, ou trabalhava presencial aqui. Não tinha um híbrido, né? Exato. E aí quando eu pensava no que era que eu queria fazer, eu só pensava em 2 coisas. Café e chocolate. Tem combinação melhor. Eu pensava assim, meu Deus, o que é que eu amo, o que é que eu gosto? Café e chocolate, só gostava disso, né? Mas como é que eu uso isso para me rentabilizar? Perfeito. Como é que eu faço? Então eu pensei assim, não, vou abrir uma cafeteria. E aí dei os meus primeiros passos para sair do mundo corporativo e abrir um negócio só meu. Abriu em que ano?
Eu nunca abri a cafeteria, para falar a verdade. Eu fiz todo o meu plano de negócio, Sim. fiz tudo. Desde o momento que eu decidi mesmo sair da empresa e aí eu pedi demissão, eu comecei a minha carreira do zero. Era do zero mesmo, assim. Comecei a fazer todos os cursos de empreendedorismo no Sebrae, fiz o Empretec, inclusive indico o Empretec para todo mundo que queira começar um negócio. Porque o Empretec, ele faz você abrir e fechar uma empresa em uma semana. É loucura também. Eu saí de uma loucura e fui só para outra, né? É uma imersão de uma semana, É uma né, o imersão, curso? é muito legal. A Essa é gente uma nem fez ainda, a gente oportunidade. vai fazer. Vale a pena você fazer. E aí eu entrei comecei do zero, comecei a montar algumas parcerias, comecei a ver como era que o mercado funcionava. Quando eu montei o meu plano de negócio para abrir uma cafeteria, eu vi que eu não tinha dinheiro suficiente para isso. Eu só tinha o dinheiro da minha rescisão, eu não sou nem filho de gente rica e nem de família empreendedora, né, que me dá ali todo o meu suporte. Então, fui eu com a cara e a coragem mesmo. Sim. E aí, quando eu comecei a entrar, fiz network com as pessoas da minha área, inclusive o network que eu fiz com o pessoal do Sebrae, né, com as pessoas que eu ia conhecendo ao longo da minha carreira, foram de suma importância. Até hoje eu ligo para um ou outro amigo que iniciou junto comigo. E eles me ajudam muito, assim, o contrário, eu também ajudo muito eles, o que eles podem. Que eram outros empreendedores também, que na época estavam no começo, né? Exatamente. E aí fui seguindo a minha vida de empreendedora. São as conexões, com a coragem. são as conexões que a gente faz durante o percurso, né? A gente preza muito isso aqui na Coringa. A gente tem uma foto aqui, coloca pra gente a primeira foto. Que foi a foto exatamente quando a Coringa... Os nossos caminhos se cruzaram, quando né? nossos caminhos se cruzaram, né? Ah, eu lembro demais. Ali no Inclusive, Ecozilla, saudades, viu? 2020, antes da pandemia, né? Então, um momento desafiador ali. Fevereiro, período Nossa, de carnaval. que legal. E ali, ó, a Camila estava esperando a Sofia. Olha, esse dia que a gente fez um carnaval a gente estava dentro de um coworking, né? Dentro de um Vocês coworking. tinham uma sala e eu tinha uma cozinha só. Isso. Exatamente. Que E legal. ali a Sofia estava grávida. Eu estava grávida da Letícia. Ah, Letícia, né? Isso. Ah, Letícia. Mas a Sofia já tinha 10 anos nessa época. Ah, Foi ela que eu esqueci no colégio. Olha aí. olha aí. Então, essa Que aí legal. foi Foi nossos assim, olhar pro encontros nosso lá no começo. Ecozilla, nosso começo, né? Muito legal. bacana. E como Ainda foi? tenho muito contato com as pessoas de lá. O pessoal vai pra vida ali, literalmente, né? Totalmente. A gente também tem contato, até nossa equipe ali, o Thiago, permanece conosco até hoje na Coringa. Hoje na Coringa a gente temos 28 pessoas, diretas e indiretamente, né? E Nossa, esse momento muito da grande, pandemia viu? ali foi chave pra gente, né, Lucas? Foi. E foi chave pra Camila. Sim, E pra mim também. Como foi esse divisor ali por passar por essa experiência, né, da pandemia? Então, na pandemia, um pouco antes da pandemia, eu já tinha passado por uma provação muito grande, né? Porque assim que eu saí da empresa, eu não abri a cafeteria por conta de custo, estava dando mais de 100 mil reais só locação de maquinário, uma pessoa nova no mercado, facilmente ia viver aquele 1 ano ali de empresa e ia fechar as portas e voltar para o mercado de trabalho. É aquela coisa que eu costumo falar, tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar O Lucas errado. já montou um salão, já montei um restaurante também, um quiosque. E aí eu também montei uma cozinha industrial, inclusive não indico para ninguém, que é muito trabalhoso montar uma cozinha industrial. E aí eu vi que não estava dando certo esse negócio da cozinha, eu não me sentia feliz. Cadê o café e cadê o chocolate, né? Não tinha nada disso, era só as ferramentas que eu tinha naquele dia. Sim, sim. Era o que o dinheiro dava, era o que eu consegui. E aí encerrei as atividades e migrei para Coffee Break. Depois que migrou e eu vi que estava dando certo, o negócio de Coffee Break, que é um serviço que você monta e se prepara para um evento, diferente de uma cozinha que você produz todo dia sem saber se vai vender ou não. Exato. E Então, lida com muito desperdício também, né? Muito desperdício. O lucro da gente sai pelo ralo, literalmente. E aí eu montei o Coffee Break, começou a dar certo, inclusive todas as pessoas daquela foto são meus clientes, né? Além de parceiros, a gente encontra também clientes. E aí veio a pandemia.
tentei fazer o máximo, segurar todo mundo, porque o nosso mercado de eventos foi o primeiro a fechar e o último a abrir. O mais afetado, 100%. O mais praticamente, afetado. né? Nessa época, eu realmente me segurei, tentei cumprir as minhas obrigações, nunca deixei de cumprir. Né? A minha parceria que eu fiz com o Ecozilla me deu um apoio muito grande, porque ele conseguiu abonar alguns meses me dar uma carência aí no aluguel. E eu tive que voltar para o mercado. Peguei meu currículo, fiz um projeto para uma empresa específica. Foi muito bom esse projeto, mas era pelo menos para eu sair da minha área. Não deixei de atender os meus clientes, mas era para conseguir pagar todas as pessoas da empresa. Entendi. Eu fiz por isso. Porque eu sabia que eu não ia conseguir me prejudicar tanto, né? Por conta das reservas que eu fiz de forma pessoal. Mas eu sei que aquelas pessoas dependiam de mim. Na época, eram 3 pessoas. E eu nunca deixei de cumprir nada, nenhuma obrigação com eles. Passei 6 meses, 7 meses trabalhando e voltei de novo à ativa, focada no negócio e esperando o novo dia raiar, a vida sem pandemia. E assim foi. Aí eu consegui, né, me segurei o que eu podia, tentei não ficar tão sem dinheiro em caixa na empresa, que aí eu não tirava nada. Sim. Eu realmente deixei o caixa da empresa para a empresa. Perdemos, todos nós perdemos, né? Tudo que a gente conseguiu conquistar, a gente perdeu, mas depois o mercado de eventos voltou com tudo. E aí, quando ele voltou com tudo, eu já tinha o know-how, já tinha experiência, preparado. Já tinha as parcerias. Exato. Eu só fiz continuar. Perfeitamente. E deslanchar. E foi o momento que eu fiz a minha parceria com vocês. Olha aí. E nunca desistir, né? Nunca desistir, nunca abriu mão da desistência. É a mais importante. Esse, para mim, é nunca desistir. Eu não desisti, eu dei uma pausa para eu conseguir respirar. Porque muitas vezes você está dentro de um negócio e você, não vou desistir, mas você está se afogando. Exato. Você tem que ver um plano B para você conseguir atuar sem conseguir afogar a empresa. Você teve a inteligência de caminhar um pouco para o lado, adquirir um recurso para honrar as pessoas que estavam com você, que era um período realmente difícil. Né? E você tinha outras conexões também que também estavam honrando você, né? No caso o Ecozilla, tava dando tinha aquela questão da parceria, da facilidade, né? E esses pontos que são eu considero que são muito importantes para o empresário, para o empreendedor também, tá? Porque você honrar as pessoas que estão com você, isso é uma das coisas principais que a gente faz na Coringa, não, Alice, também? Honrar as pessoas que estão com você desde o começo, né? Saber como eu posso dizer, liderar de fato essas pessoas, né? Porque são elas que fazem acontecer. Exatamente. Exato. A gente é um maestro, a gente gerencia, mas quem entra na operação são essas pessoas. Por que eu iria prejudicar elas? Completamente. Então, eu pensei muito nisso e assim, com essa linha de raciocínio, Deus sempre colocou na minha vida parceiros de verdade. Pessoas que... Os parceiros que eu tive na empresa foram parceiros que também me deu a mão. Como, na época, o Ecozilla, alguns clientes que eu tinha não deixaram de solicitar eventos. Então, por você fazer uma caminhada do correto, do justo, você também recebe isso em troca. Retorna. Exatamente. Sim, isso aí é uma das coisas mais importantes que tem no mundo dos negócios. Perfeitamente. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. O que faz os teus olhos brilharem na tua atuação empresarial com as 2 empresas que você tem? Já a gente vai explicar as 2 empresas, né? Vamos detalhar cada uma. Vamos falar delas 2. Mas, assim, o que faz os teus olhos brilharem? O que me fazia os meus olhos brilharem em um momento ou de dificuldade ou de comemoração, sentar numa cafeteria, tomar um café, compartilhar aquele momento com pessoas importantes, fazer network, conversar sobre coisas boas. Hoje em dia, eu trago isso para todas as pessoas que experimentam o nosso café. Eu não faço só um café coado, deixo uma garrafa ali. Eu faço o melhor café, a melhor bebida que você tem, para você receber essa bebida
e se expressar da melhor forma. Seja um momento de respiro, seja um momento de descanso, seja um momento que você... A experiência é trazer aquele momento ali de network, onde você está bebendo seu café, para que seja o mais agradável possível. Perfeito. A vida já é cheia de desafios, por que a gente não pode ter um que facilite as nossas vidas? Perfeito. E isso faz o meu olho brilhar. Conhecer as pessoas, conhecer a vida, conhecer a história das pessoas que cruzam o nosso caminho, isso me deixa viva. Por isso que eu viajo o Brasil todo para... E nada melhor, o canto ideal para trocar uma ideia, bater um papo, fazer network, conversando, sentadinho, com um cafezinho. Negócios. Tem a ligação total aí. Eu amo o que eu faço, por isso que às vezes as pessoas acham, tu vive de férias. Não, eu consegui transformar o que eu amo e disseminar isso com o retorno financeiro. Perfeito. Eu tenho até um ponto aqui que eu exatamente ia te perguntar. Camila, nós todos buscamos sempre um equilíbrio na vida, né? Busca o equilíbrio como empresário, como gestor, né? Mas a gente também precisa ter um equilíbrio como pai, como mãe, como filho, como irmão. Precisa ter o nosso equilíbrio emocional. Como que tu concilia estar na gestão de 2 grandes negócios desse? Né? Como que você tem essa percepção para ser livre, ser feliz, né? E dar conta de 2 grandes negócios? Olha, isso é bem desafiador. Não posso dizer que é fácil e é tranquilo. Mas eu tento buscar tempo de qualidade em todas as minhas áreas. Por exemplo, tudo isso que eu faço é em prol das minhas filhas. Então, quando eu tô com elas, eu fico 100% com elas. Eu até desligo o celular, coloco no modo avião, tento não trabalhar, porque eu sei que a vida do empreendedor tá aqui acompanhando você direto, né? No celular, é cliente falando, parceiros, nota fiscal, boleto para pagar. Então, eu tento focar um tempo de qualidade com elas, que são as pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha família. Tento fazer isso. E quando eu estou trabalhando, eu me diverto muito, porque eu aproveito, eu faço a gestão, aproveito o momento ali do café, viajo, conheço outros locais, e isso já satisfaz, isso já alimenta a minha alma, o meu espírito. Tem um momento lá que você tem que realmente parar, se concentrar e trabalhar. Tem um momento que você tem que estar interagindo com as pessoas. Eu estou mais no momento de interação com as pessoas e estou pouco no momento de trabalhar. Isso já está me dando um desafio e tanto, porque eu preciso muito parar também para pensar em novas estratégias e novos negócios. Então, eu tento buscar realmente o tempo de qualidade e quando eu viajo, eu aproveito as minhas viagens também. Maravilha, viu? Isso é importante, né, Wallace? Exato. A gente até trouxe uma foto aqui, que é a foto 2, né, das... suas 2 preciosas, né? A Lelê, né? Olha, a Lelezinha, e a mais Sofia, nova, né? Então, e a Sofia, a mais velha. Gerir 2 empresas dessas em expansão e mesmo assim equilibrar com a maternidade e equilibrar com a liderança e crescimento do negócio, né? É o desafio constante. Desafiador. E eu vou dizer, eu posso ter 2, 3, 10 empresas e os maiores desafios são esses 2 projetos aí. É verdade. A Sofia está na fase da adolescência, então ela saudades da época que eu comprava fralda, né? Hoje em dia é esse negócio de skincare que é 30 vezes mais caro que fralda. E a Lelezinha, ela me exige muito tempo e atenção. Claro, né? E ela tá com quantos anos, a Lelê? A Letícia, 5 e a Sofia, 10, 15. Eu tô com uma princesinha de 1 ano, vai fazer 2 ainda, então eu tô boa essa fase. redescobrindo tudo que tá acontecendo ali. Me descobri, né, literalmente, até comentei com a minha equipe uma vez num bate-papo, que quando eu saí da maternidade, que eu tava ali, ela nos meus braços, com minha esposa e tal, eu disse, agora eu entendi o que meu pai sempre fez por mim e pela minha família, né? Porque literalmente a gente estava no mundo, ela estava no mundo e totalmente indefesa, né? Então isso nos motiva. Ela está nas suas mãos. A fazer o nosso melhor todos os dias ali. Com certeza. E fazer o certo, o justo. Isso, a gente é o exemplo, né? Exatamente. Elas percebem isso. E eu tento também conversar com elas, né? A Letícia, muitas vezes eu viajo muito, pelo menos 2 vezes no mês eu estou em estados diferentes do Ceará.
do Brasil. E aí, às vezes ela liga pra mim e fala assim, mamãe, por favor, você pode voltar pra casa? E aquilo ali parte o meu coração. Sim. E eu tento explicar para ela que eu preciso trabalhar. E hoje em dia ela já chega para mim e fala assim, mamãe, hoje você não vai trabalhar, não? Aí eu disse, não, Leila, hoje eu vou ficar aqui um pouquinho com você. Legal. Legal. Camila, vamos agora conversar sobre os business, né? Sim. Vamos mostrar aqui pro pessoal quais são esses dois grandes negócios. Ela criou a primeira assinatura de coffee break do Brasil, né? Isso, A não primeira- existe nenhuma esse empresa que serviço tem que é- isso. Perfeito. É exclusivo, literalmente. Isso. Aqui no Ceará, a gente ainda está um pouco no oceano azul de que ou você tem empresas que são buffets, que têm espaço físico, né? Ou você tem restaurantes. Uhum. Não existem tantas empresas de coffee break, que a gente chama de catering, Sim. que é onde você leva o alimento para o evento. Então, a gente se consolidou como uma empresa de coffee break mesmo, de catering. E hoje em dia nós somos referência no Ceará com esse serviço. Sim. Né? Perfeito. Então, a Carole, hoje em dia, atua 100% no buffet que é levado para a empresa, para a casa da pessoa, para o evento. E esse nome que você falou é isso, esse serviço. Catering, exatamente. Catering significa isso. Preparo de alimentos e bebidas para o evento. Para um evento. Para um local. Aí o foco, né, são eventos normalmente corporativos, né? Isso, a gente atua 100% no mundo corporativo. Não tem como não atender a pessoa física, porque às vezes o cliente gosta tanto do serviço que quer levar para casa e não tem como eu dizer não. O cliente Não se posso tornou dizer. até amigo, né? Muitos clientes nossos são amigos. Perfeito. Né? A gente tem uma relação muito próxima. Essa é a Carole, que iniciou como Carole Cozinha, agora se tornou Carole Coffee Break. Perfeito. Então, a gente atua nessa área. Só uma curiosidade aqui sobre o Carole, né? O nome, pessoal, é tão forte que muitas vezes as pessoas chamam a Camila de Carole. Eu chamo pro Lucas, Carol, muitas das vezes, meu nome é Carol. internamente na Coringa, eu já chamei várias vezes. Vamos chamar a Carol. Ei, cadê a Carole? Às vezes eu Não, recebo Camila. encomenda para Carol. A minha Olha, encomenda é aham. para Carol, né? A marca já tá Quando na as raiz, pessoas me chamam de literalmente. Carol, eu até atendo. Eu vou lá, respondo. Para algumas pessoas, para outras que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu falo assim, olha, meu nome é Camila. Camila Mamed. Camila Momed. Você pode me chamar como você quiser, mas o meu nome é Camila. E como foi que você percebeu essa oportunidade de mercado de fazer a assinatura? A assinatura, eu vi aqui, eu já estava fazendo várias demandas para um setor de uma empresa, porque a gente atende empresas muito grandes. A gente já atendeu várias empresas, a gente já atendeu empresa chilena, empresa americana, e eu via que eles tinham certa dificuldade de encontrar coffee break aqui no Ceará. E aí eu comecei a me aproximar mais dessas pessoas e sugeri essa opção da assinatura. O cliente me passa o calendário de eventos que ele tem e eu passo uma proposta bem adequada à realidade dele. E aí, quando os dois ganham, Sim. da Sim. parceria. Exato. Então, para mim, era bom porque eu tinha um volume maior de eventos e para eles era bom porque é uma coisa que já está aprovada em compras, você já sabe o cardápio, você já gostou da qualidade dos produtos, você já tem a fidelidade e a segurança de ser atendido. E um calendário montado do ano ali. E um calendário do ano. Certeza que Então é vai bom vir para os tudo dois. no padrãozinho certinho da primeira contratação que você fez, né? Exatamente. Então, Isso é o- empresários já sabem, Camila, tá? Carole Coffee Break, né? Para poder fazer a assinatura, você que tem diversos eventos, num calendário, né, anual. Uhum. Então, é importante isso, porque você não vai ficar o tempo inteiro correndo e Atrás pesquisando atrás de de uma outra novos, empresa, de novas isso. empresas. Já sabe que com a Carole dá certo, já vai direto na Carole, né? Eu reduzo um tempo grande de burocracia dentro das empresas para a gente fazer um evento. Sim. Então, a gente consegue fazer de forma rápida, eu tenho um prazo. E ainda tem mais. Todas as novidades que a Carole tem, que a gente produz, os nossos parceiros de assinatura, eles são os primeiros a receber e a testar de forma gratuita. Olha aí. Então que tem coisa boa. digamos, um grupo VIP, né?
Temos um grupo VIP. Maravilha. A Coringa tá no meio. Olha. Que bom. Coisa boa. Quero ver essa parte, né? Algo importante no Coffee Station é que ele é personalizável, né? Conta um pouco mais disso, porque isso influencia muito na questão do marketing, brand, relacionamento corporativo. Isso se torna uma ferramenta de brand das marcas. Isso. Muitas vezes eu vendo a estação de café mais como marketing do que como serviço de café. Você ter a sua logomarca no café. Todas as pessoas que pegam um café com a logomarca, tira foto e manda para alguém. Com certeza. Tira foto e posta. Publica. Marca. Muitas vezes, marca. Então, isso gera engajamento muito grande. Sim. E é isso que as empresas que produzem estandes, essas empresas de eventos, elas querem esse engajamento, eles querem essa atração. Eles querem que o público ali do evento saia de onde quer que ele esteja para vir tomar o café no seu stand e conhecer seu serviço. Então, a gente consegue fazer isso. E essa é a nossa estação de café. É um serviço um pouco diferente do Coffee Break. A estação de café também, a gente se consolidou aqui no Ceará, porque nós fomos os primeiros, a primeira empresa a fazer esse serviço. Perfeito. Né? Houve um momento em que eu fui no centro de eventos e era no meu primeiro Coffee Station da vida da Carole. Da vida da Coffee, nem existia Coffee Station Brasil ainda. Aí nós fomos contratados pela Apodi. E tinham pelo menos uns 20 outros estandes que tinham café. Nenhum era do Ceará. Como é que nós aqui, nós empresários cearenses, não valorizamos os nossos fornecedores, a nossa entrega, exatamente, o nosso público, os nossos os empreendedores locais, a gente precisa fomentar o nosso negócio local. Exato. Eu não quero só crescer, eu quero que todos ao meu redor cresçam. Exato. É isso que eu sempre conversava com todas as empresas. E aí, de 20 estantes, só o café era do Ceará. Então, o pessoal contratava o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque não tinha também muito no Nordeste. E aí, a gente começou a virar esse jogo. Fomentar mais o nosso mercado de café, fomentar mais os nossos mini produtores aqui. Sim. Isso é o que vale pra gente, né? Isso é o que vale. E aí, esse evento que a gente fez, da Apodi, inclusive, eu até fui convidada para dar um depoimento para eles, porque a Apodi sempre apostou muito na Carole e a gente sempre entregou. Nesse dia que a gente fez esse café para a Apodi, a gente imprimiu a logomarca no café, e eles ficaram tão encantados com isso que o CEO da Apodi, que era uma pessoa que nem morava no Brasil, recebeu a foto e parabenizou a equipe. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Que gratificante, né? Que gratificante, né? Muito legal. Depois que eu vivi isso, eu pensei assim, não, é esse negócio que eu quero. Isso aqui, agora eu vou espalhar, agora eu vou colocar nos 4 cantos do Brasil, não é isso? Isso, e ele vem colocando. Próxima semana a gente já vai fazer um evento lá em Mossoró para a Apodi. Maravilha. Maravilha. E você também expandiu, no caso, né? Você começou aqui no Ceará, mas você olhou para o Brasil e disse, por que não? Por que eu não posso colocar a nossa Coffee Station agora lá em São Paulo? Depois que eu comecei a entender o negócio, conseguir entender toda a cadeia de relacionamento do mundo do café, eu comecei a receber demandas de outros estados. E aí a pessoa chegava para mim e perguntava, eu faço vários eventos em Recife, você faz? Eu faço, nunca fiz. Faço sim. Tenho um total expertise para fazer. Foi o maior desafio fazer esse primeiro evento lá em Recife. Foi muito difícil mesmo coletar tudo que a gente coleta aqui, porque aqui é a minha casa, aqui eu consigo, de olhos fechados, montar um evento. Fora daqui, todo estado tem um desafio diferente. Mas a gente conseguiu. E viemos conseguindo. E eu não posso deixar de falar o porquê que eu estou em outros estados, fora a nossa qualidade, fora a nossa entrega, é por conta do trabalho da Coringa. Olha que coisa boa. O que a Coringa fez, o que ela transformou, eu sempre falo, para todas as pessoas, é AC/DC. É antes do Google e depois do Google. A minha vida mudou completamente, de verdade. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Camila, como é que eu faço uma estação de café aqui e a cliente encontra o teu
o teu serviço na internet? A cliente encontra o teu serviço para te contratar? Google ADS. Exatamente. Eu falo isso para todas as pessoas, sendo que não é qualquer Google ADS, é o que vocês fazem pra gente. Exatamente. Não é só chegar lá e apertar Não é botão. só chegar. Precisa Não é só chegar. ter toda uma expertise, entender ali o mercado, o negócio, né? E existiu traçar todo o um caminho tempo certo, já né? de estratégias, de rodar, de testar. Foram muitas idas e vindas com a gente pra gente chegar no nosso... Quantas e quantas vezes eu recebi ligação de gente lá de Ribeirão Preto querendo um espaço de buffet. Hoje em dia, a IA já aprendeu. Em Ribeirão Preto tem uma estação de café. Maravilha. Essa nossa parceria, né, Camila, por esse tempo, proporcionou um crescimento, uma expansão bacana para o Grupo Caroli. Isso. Né? Muito interessante. A gente pode falar de percentual de crescimento? Podemos falar. Podemos. E eu já tenho os dados atualizados do primeiro trimestre. Eita, então, eu vou querer saber, porque a gente iniciou a nova estratégia agora, não somente Google, né? Mas a gente começou a colocar com Meta Ads e eu tenho certeza que o aumento veio muito grande. Eu vou querer saber detalhadamente esses números aí. Eu vejo, você dá para você perceber quando eu não estou te respondendo. Sim. Quando você me manda mensagem, eu não consigo responder, porque eu ainda fico muito no comercial. Não consegui ainda me desgrudar. Eu identifiquei uma felicidade grande, que é o comercial, né? Sim. Eu gosto de projetos, mas eu amei comercial. E as pessoas vêm muito a mim, porque eu sou a cara da empresa. Sim. Então, muita gente vem para mim e me pergunta como é esse negócio, quer fazer orçamento. E aí eu tenho ali 30, 50 pessoas para responder. Eu não consigo te responder, Lucas. Mas, ó, a gente vai melhorar isso daí agora, porque Nossa. a Coringa tem uma plataforma agora própria, que é o chamado Coringa Smartbot, tá? Legal, que a sabia. gente vai conseguir implementar Filtrar. no teu atendimento, tá? Um atendimento de qualificação dos leads que estão chegando para você. Isso é interessante. Certo? Tanto com automações normais e também com IA. Sim. Tá? Hoje, cara, eu fui buscar um atendimento, um parênteses aqui. Eu tô precisando trocar os 4 pneus do carro. Só os 4 de uma vez. Os 4 de uma vez só. Deixou tudo pra última hora, né? E porque furou um, né? Eu fiquei, nossa, cara, agora tô com step ali. Então, tenho que trocar os 4. Aí, o que aconteceu? Eu fui falar com um determinado fornecedor aqui, e aí eu percebi a conversa acontecendo. Eu, cara, eu tô sendo respondido por uma IA, que massa. Ele perguntou a referência do pneu. Ele perguntou a referência do pneu, ele tá me trazendo todas as informações. Tá? Então, a gente tá com essa tecnologia agora para implantar nos nossos clientes. Eu não sei nem o que vai ser mais, porque já usei a AC/DC, né? Agora eu tenho Exato. que ser Homo Deus, né? Esse aí você vai ganhar várias pessoas para lhe auxiliar ali no comercial. Nossa. Vão filtrar, reduzir o tempo de espera deles e, consequentemente, Sim, a isso melhora é da qualidade importantíssimo. desse lead. Já podemos começar? Isso aí? Podemos. Ó, melhora a Quero mesmo. velocidade do atendimento. Ele responde o público fora do horário comercial. Não falta e Tá? não bota testado. Não falta, não vai botar testado. Ótimo, Tá? é um funcionário que eu pedi a Deus. Vai te dar mais tempo para você aproveitar com a sua filha, com as suas filhas e fazer uma melhor gestão da empresa, porque tu vai pegar o Lead pessoal que chega qualificado. mais qualificadinho, tu já vai ver ali, opa, então quer O dizer interesse que dele, o evento né? dele, exato, o interesse dele, que tipo de Onde serviço é a ele cidade e tal. Cidade. É um evento. Consigo já filtrar Vai e evitar colocar várias nas perguntas. equipes. Isso é um evento para 100 pessoas, para 50, para 1000 pessoas, já consegue fazer toda essa qualificação. Já dá para colocar para Entendeu? atendentes também fazerem esse trato humano quando chegar, se for uma pessoa de um Já outro vem com todas estado. as informações, porque o meu Exato. negócio ele já está formatado ao ponto que eu já consegui implantar uma IA. Perfeito. Como eu sou da área de TI, então tudo que é de tecnologia eu já implanto na empresa e vejo se dá certo ou não. Perfeito. Vai ser bom, viu? Pronto, A gente então a gente iremos já conversar. pode marcar essa semana. Olha aí, martelo batido. Coisa boa. Tá, Verdade. então Camila, conta pra gente como é que foi assim a ordem de percentual de crescimento do Grupo Caroli desde que a gente começou. Como é que foi o crescimento assim em percentual? Olha, a minha empresa, no pós-pandemia, vem crescendo 50% todo ano. Então, eu já estou há 3 anos crescendo 50%.
Cara, isso é surreal. É surreal. Eu falo assim, esse ano eu quero crescer 50% de novo. Aí o contador e o financeiro, não, Camila, calma, vamos crescer só 20, só 30. Não, vamos continuar crescendo 50. E eu vou colocar aqui uma margem, uma média, de que 80% a 90% vem. Lógico que tem indicação, tem os clientes que fidelizam. Recorrência, as indicações, né? Mas eu recebo de 20 a 30 contatos por dia por conta do Google. Então, eu sei que a minha demanda vem do Google. A demanda do Brasil vem do Google. Exato. Do Google que eu estou resumindo em... Meta Ads e Google Ads, né? Isso. Perfeito. Então, a gente vem crescendo e aí eu vou dar vou passar uns números em relação à Coffee Station Brasil. No ano passado, a gente iniciou o trabalho agora de divulgação da Coffee Station Brasil, focado em Coffee Station, né? Foi um acordo que eu fiz, que antes era tudo Carole. Ano passado, eu fiz um evento em janeiro e um evento em fevereiro. Esse ano, eu fiz 2 eventos em janeiro, 3 em fevereiro. Isso, 3 estados diferentes. 3 eventos em fevereiro. E em março, eu já estou no 7º, 8º evento. Antes de vir para cá, eu vi que a Larissa fechou mais um mini evento lá dentro de um mês, né? Em São Paulo, dentro de um mês. Então, eu saí do 1 para o 3, do 2 para o 7. Então, eu venho continuamente triplicando o número de eventos que eu faço. Não tem como não ser o Google. Não Maravilha. Isso é muito bom. A gente também ouvir assim, do resultado e do crescimento do cliente, cara. Isso é fantástico. É o porquê a gente acorda. Esse é o motivo de a gente acordar todo dia, porque a gente é empresário. Então, a gente, quando vê a empresa crescer, é outra coisa. Literalmente, o nosso negócio é gerar lucro no seu, né? As empresas crescerem. Exatamente. Tá? E ali, o lucro conversa com boas conversas, viu? Esse negócio de vocês. É literalmente isso. A gente fazendo o cliente prosperar, crescer, ter lucro, mais próximo dele a gente vai estar, mais estratégia a gente vai estar abraçando ali com ele e fazendo, fomentando isso. A gente vive hoje no Brasil, está tendo algumas altas, né? A gente teve uma alta significativa no café. Como isso tem influenciado, ou se influenciou atualmente no seu negócio, no seu business? Como está acontecendo? Como é lidar com isso? É desafiador, mas eu sei que isso é uma coisa que vai passar. Então, o que eu consigo me segurar, eu estou me segurando. A alta do café, ela não foi só um fator que causou a alta do café. A gente vem passando por um problema climático muito sério e as pessoas não estão percebendo isso. Safras, que a gente fazia 2 safras com os nossos produtores aqui do Ceará, com várias sacas no ano, a gente tem safras espaçadas, não são mais 2 safras, às vezes é uma vez a cada 2 anos. E eles não tiram tanto de café que eles tiravam antigamente, por conta realmente da alta da temperatura do globo. Entendi. Não tem outro. O café ele é muito sensível, então ele não pode estar em temperaturas quentes. Uhum. E o mundo todo está aquecido, né? Então, teve várias queimadas, plantações e plantações de café que foram queimadas de forma clandestinas. Né? Tem a questão da alta do dólar e tem a questão também que o país é o segundo maior produtor, é o principal produtor de café do mundo. É o principal. Então, isso gerou uma alta do café por conta da oferta da demanda e da procura. Uhum. E eu sei que tudo é cíclico sim. E em algum momento isso vai normalizar. Entendi. Mas, infelizmente, a gente está tendo que repassar esse valor para o consumidor final e rezar para que as pessoas tenham consciência e não denegrir tanto a nossa vegetação, não fazer mais... sei lá, as organizações pensar em alguma forma da gente diminuir esse impacto climático. Entendi. Café Camila, agora é ouro, né? Agora eu vendo ouro. Vendi ouro, literalmente, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, para você ter as empresas bem desenvolvidas, você também precisa ter um time bem desenvolvido, né? E aí, como empresário, eu queria te perguntar como que você
vem fazendo a gestão do teu time? Você investe em treinamentos, você investe em reuniões, você tem aproximação do time. Como que você faz a gestão dessas pessoas e também a gestão das pessoas que estão externas lá nos momentos que você vai fazer eventos em outras localidades? Como que você Principalmente gerencia que lidar isso? com várias pessoas em locais diferentes. Então tem que Exato. ter uma Sim. cultura muito forte de quem é a Sim. Carol. Que desafio, né? O que você falou é exatamente isso que eu venho batendo na tecla há uns 2 anos, porque eu sei que eu preciso profissionalizar a empresa, não só aqui no Ceará, mas no Brasil todo. Então, eu preciso bater muito na cultura. Então, eu atuo muito com consultorias. Perfeito. Eu faço muitas mentorias, né? Existe todo ano um congresso de buffet, porque você não existe congresso de... Assim, tem congresso de advocacia, tem congresso médico, mas buffet não existe isso. Então, tem um grupo que se reúne em São Paulo, eu faço parte desse grupo para tentar trazer novidades para cá. E é um trabalho com a equipe que eu faço todos os dias de monitoramento, de diminuir... para causar menos impacto ao cliente. Então, dentro da empresa, a gente tem uma cultura de que nós absorvemos todo o impacto e para o cliente a gente oferece... quando a gente erra, aí a gente tem as formas do que a gente oferece para o cliente. Entendi. Eu Perfeito. tento isso não deixar morrer nunca. Porque se você foi prejudicado porque um buffet seu chegou em atraso, a última coisa que eu quero é que você estrague o seu dia por conta daquilo. Com certeza. Então, as pessoas dentro da equipe, elas têm a autonomia de atuar em cima disso, de levar um bolo em oferta de desculpa, Entendi. fazer um segundo momento. Então, eu valorizo essas pequenas coisas dentro da empresa. E a gestão da equipe é desafiador, mas eu tento ficar o mais próximo de todos, né? Tentando entender o lado das pessoas e fazendo com que elas entendam que a empresa é um ser É um vivo. ser vivo, é um ser vivo. A gente precisa tratar e cuidar bem da empresa. Porque aquela empresa, ela traz fonte de alimento para 10 famílias. Exato. Perfeito. Então, a gente precisa cuidar da empresa. E aí, a Gomes de Matos, ela é um parceiro meu que sempre me apoia. E eu estou sempre fazendo uma mentoria com eles, uma consultoria. E outras empresas também que aparecem, que a gente vê que faz um trabalho bem feito. Sim, bacana. Muito bom. Muito bom. Próximo ponto. Eu tenho mais uma perguntinha aqui. que é E a- a parte do café? A parte do café. Bem lembrado. Segura aqui. A gente passou rápido na Foi, parte a da gente Coffee passou rápido Station. na conversa, na Coffee Station. Beleza. Vamos aqui, então, Vamos lá falar conversar um pouco sobre do esse café. ponto, né? Camila, você é altamente empreendedora, né? Visionária, tá sempre ali olhando oportunidades dentro do teu segmento, né? E agora vem mais uma grande novidade, né? Mais uma grande novidade, que eu vou falar aqui em primeira mão. Olha Ninguém aí. Olha aí. sabe ainda Ainda. dessa novidade. Conta pra gente qual vai ser Agora, essa grande novidade. então, nós fazemos café no Brasil todo. E muita gente fala, nossa, que café gostoso, que café é esse? E é um café especial. Existe uma cadeia de classificação para o café. E eu só trabalho com café especial. Em todos os Perfeito. locais que eu faço eventos. E agora a gente está lançando o café da Carole. Olha aí. Maravilha. Sim, Esse viu? café você pode fazer expresso se você tiver máquina profissional. Você pode fazer com várias formas de coar o café. Ou na prensa francesa, ou na rádio, ou na cafeteira italiana. Então, eu vou te dar um café pronto, o mais delicioso que existe para você tomar da forma que você toma. Na minha casa eu gosto de café coado, mas eu coo no pano. Eu vou te dar um café que você vai conseguir extrair o melhor do café nesse método que você usa. Bacana. Eu faço na cafeteira italiana. Eu vou te dar um café com a moagem própria para a sua cafeteira italiana. Então, eu estou pensando muito em como você vai viver Olha aí. com o melhor café Entendi. para Minha cabeça já fica para fritando usufruir ideias, seu né? dia.
E é um Exato. café especial, é um café leve. A torra do café é média, então é um café assim bem especial mesmo Legal. para vocês Deixa- usarem na sua casa. Se Deixa eu antes te- as pessoas já confundiam, né, o Carole com o nome dela, e agora tomando um café todo dia. Aí vai lembrar de mim todo dia, né? Não Da é isso? Carol. Camila, quando é que você tem assim estimativa para começar as vendas? A gente está querendo fazer o lançamento junto com a Bienal do Livro. Olha, Mas aí, isso aí ainda está um pouco... Não está tão batido o martelo. uhum. Mas em meados de abril a gente já vai lançar para começar a comercializar. Eu já Bacana. tenho o grão, nós já torramos o grão, já está tudo pronto para venda, mas a gente precisa se estruturar um pouquinho antes de vender. Bacana. E aí você vai conseguir comprar o café de 250 gramas moído ou em grão, se você tiver moinho em casa. E você vai comprar a bebida que mais sai em todas as nossas estações de café, que é o nosso cappuccino cremoso. Caraca, vocês vai não- ter ele pronto também? Vai ter ele pronto para você levar para sua casa. E aí os 100 primeiros clientes que comprarem, eu já vou dar um mixer, que é o que vai fazer aquele café ficar mais cremoso. Qual que é a tua chave Pix aí, que eu já vou fazer logo aqui? Eu vou deixar na pré-venda. Eu tenho uma coisa melhor do que a chave Pix que eu vou te mandar. Olha aí. Para os clientes da Coringa, eu tenho uma oferta especial de Maravilha. 10% de desconto em todos os cafés ou produtos que vocês comprarem na Carole. Já vamos Show botar de o cupom, bola. né? Vai ter o cupomzinho, né? É, Coringa 10%. Carole 10. Coringa Carole 10. Perfeito. A gente vai colocar, vamos criar também. Já aproveita. Perfeito. Vai ter campanha disso aí. muito Porque bom. café tá caro, é Exato. ouro. E a gente tá dando esse desconto para vocês experimentarem realmente o melhor café e o melhor cappuccino que vocês vão experimentar. Muito bom. Perfeito. Olha aí. só. A Coisa gente, boa. sim, a gente ganhou uma prensa francesa. A que a gente tem. Né, eu tenho uma, o Wallace também tem. Então, também tem o moedor. Então, eu vou querer em grãos pra poder Então testar. já melhor em grãos, porque o café moído na hora, ele te dá um sabor muito mais intenso. Perfeito. Literalmente uma experiência, É uma né? experiência. É uma experiência. Que é a essência e o propósito da Carole. Isso. Ela E se tá for fazer o massa. café em casa, pode me chamar que eu vou. Top. Show de bola. Tem uma história que eu gostaria de falar para todas as pessoas que querem empreender, que estão nesse mundo do empreendedorismo, que são as oportunidades que a gente tem na vida. Não só de negócios, mas também de parceiros, né? Mas a Carole viveu, né? Porque eu não desisti, porque eu sempre tive muita coragem de enfrentar desafios, né? A única coisa que eu tenho medo na vida é de altura. Todo o resto eu não tenho medo. Então eu vou lá, Camila, você vai para um local novo que você não conhece ninguém, que você é uma nordestina, você é uma mulher e você vai lá, vou ir sem medo. E eu faço as melhores conexões nesses locais que as pessoas dizem que teriam medo. Então, ter medo é muito relativo. Vai lá, enfrenta e você vai ver que vai dar certo. E além da coragem, a minha empresa ela sobreviveu por conta de oportunidades. Você sempre tem que estar preparado para absorver essa oportunidade. Quando eu estava no apagar das luzes com a cozinha industrial, eu já tinha gastado tudo que eu tinha. Inclusive, eu gastei 80% do valor que eu tinha com marketing, que não deu certo. Caraca, Camila, me conta. O que foi Antes que tu fez? disso- O que foi que tu fez de marketing nessa época? Eu fiz a logomarca da empresa e fiz as redes sociais. Entendi. Sendo que eu não era o público que eu queria atingir. Aliás, Exato. nessa época, eu nem sabia direito qual era o tinha meu ideia do público. público, né? Eu não posso dizer, foi a empresa de marketing. Não foi a empresa, foi o meu início, foi o meu aprendizado. Uhum, E eu sim. coloquei toda a minha verba, praticamente toda, dentro desse negócio. E achava que a operação ia me dar esse retorno, dentro desse negócio, dentro de verba de marketing, achando que a operação ia me dar retorno e na cozinha industrial não deu. E aí,
todos os dias eu ia e voltava para casa rezando, pedindo a Deus uma oportunidade, pedindo a Deus, assim, meu Deus, o que é que eu faço? Eu com o meu currículo pronto, pessoas me chamando para voltar para o mercado de trabalho, sendo que eu não quis desistir. E aí uma amiga ligou para mim e disse assim, Camila, já que tu tem uma cozinha, coloca eu vou fazer um evento do PMI, foi uma entidade que eu fiquei voluntária durante muitos anos quando eu trabalhava em empresa. E aí ela falou assim, você não faz um café da manhã? Eu disse, com certeza eu faço um café da manhã. Eu não tinha nada para o café da manhã. E eu disse sim. Eu tenho, assim, esses sims que eu dou, que eu não dou não. Eu sei que vai dar certo. Eu sempre tive essa sensação. Ela perfil comportamental. Ela tem medo de altura e hoje viaja para todo lugar, enfrentando seus medos. Mas no avião eu vou rezando, viu? É só não olhar pela janela. Eu não fico em janela. Às vezes eu seguro até a mão da pessoa que tá do meu. Então, se você passou por isso, ó, já sabe. A gente trouxe uma foto aqui, uma última foto. Acredito que vai ser muitas recordações para você. Mas você é a filha do seu Dominguinhos, né? O querido Mingas, pelo que a gente apurou. Qual o maior ensinamento que você carrega dele como base para toda a sua jornada empreendedora? Meu pai não está mais aqui em formato físico, mas ele vive em mim. Eu acho que eu não seria nada sem meu pai. Meu pai, assim, é a pessoa mais importante da minha vida. E eu sempre lembro de ele dizer para mim, a gente tem que ser justa e honesta com todas as pessoas. Então, sempre quando eu penso que acontece alguma coisa comigo, que eu não estou sendo justa com alguém, parece que assim, minha essência está se dissolvendo. Tudo na minha vida foi o meu pai, até o momento de ele não estar mais comigo. Infelizmente, ele não pegou muito a minha vida de empreendedora, mas eu sei que ele está comigo e me observando sempre. E com certeza, os traços de empreendedorismo que você tem veio das raízes do pai. Do que ele me ensinou, a mim e a minha irmã. Sim. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito boa. Todo mundo gostava dele, E ele abriu um bar. Se eu fosse... Ele abriu um bar porque ele gostava muito de beber. Ele bebia e dava as bebidas mais do que ele vendia. Ele abriu um bar pra ele. Se eu tivesse lá, eu tinha dito, pai, tá tudo errado isso aqui. Você tá bebendo lucro. Meu pai também fez a mesma coisa, viu? Lucro, ele dava, ele era amigo das pessoas, aí ele fazia era dar as bebidas. Então, experiência de empreendedorismo eu não tive dele. Mas eu tive de humanidade, de coragem, de amor. O que ele me deu, eu consigo repassar para todas as pessoas que convivem comigo. Eu amo todas as pessoas que eu convivo. Amo de verdade, assim. A pessoa não é só uma pessoa, não é só um número de matrícula. Ela é uma pessoa e eu vou querer fazer o que eu puder fazer para ajudar aquela pessoa, porque meu pai era assim. Maravilha. E ele é a pessoa mais importante na minha vida e continua sendo. Top demais. Obrigada pela foto dele. Assim, até fico surpresa, porque eu não falo, não comento, né? Mas antes de qualquer decisão minha, eu penso, se fosse meu pai, o que ele fazia? Então, legal. Faz mais parte de mim do que o café, meu pai. Caraca, muito bom. Muito profundo. Fiquei surpresa mesmo. A gente sempre tenta surpreender, né? Exato. Nossa, pelo amor de Deus, foi bem o ponto mais... E ontem foi aniversário dele, né? Quando? Ontem foi aniversário do meu pai. Coisa legal. Quando as coisas são para coincidir, não tem algo que Isso, como é que atrapalha. pode, né? E se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 75 anos. Legal. Muito bom. E se você tá aí assistindo esse podcast com seu pai, abrace o seu pai, beije seu pai, o quanto você consegue. Não solte a mão dele, ligue para ele, mande mensagem. Visite. Principalmente para mulheres.
Porque pai é a coisa, pai é mundo. Mãe é vida e pai é mundo. É o primeiro amor, né? O pai pra mulher, né? Muito legal. Camila, a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso episódio. Que pena. E eu queria te perguntar conselhos. Vamos lá. Como empresária, o nosso público também é de empresário, tá? E aí a pergunta é, quais conselhos você daria, você considera importante que um empresário tenha? Como que você aconselha, que tipo de habilidades ele pode ter, ou ele pode desenvolver, que ele pode adquirir, né? O que é imprescindível para um empresário ter sucesso hoje, na visão da Camila? É um conjunto de fatores, não é só uma coisa, mas eu sempre foco muito no network que você faz, porque são essas pessoas que são seus clientes, são as pessoas que vão estar do seu lado quando as coisas derem certo e quando não darem certo. Networking é muito importante. Conhecer muito o que você faz, conhecer muito o seu produto. Eu não vendo só um café. Eu conheço o produtor que produz o meu café. Toda a claro cadeia, que eu né? não tenho toda a cadeia. Eu tenho conhecimento, eu sei, porque assim você consegue ter visão de outras coisas. Sim. Né? E aí você tem que estar sempre atento ao mercado, a novas oportunidades. Não se fechar as novas oportunidades. Como eu estava dizendo, a Carol sobreviveu à base de oportunidades. Sim. O Coffee Break foi uma oportunidade, a estação de café foi uma oportunidade, e agora as vendas em pontos específicos é outra oportunidade que eu estou tendo. Então, não posso me fechar para isso, porque desafio você vai ter muito. O outro conselho é nunca desistir, porque uma hora esse negócio vai dar certo. Se você desistir, não vai dar certo. Se você não desistir, você vai conseguir chegar lá. Não tem erro, não tem outra opção. Se você desistir, você nunca vai saber se daria certo. Se poderia dar certo Exato, ou não. né? Deve ser muito Isso. frustrante desistir no meio do caminho. E muitas pessoas pensam ali só no final, quando na verdade a alegria de empreender e da nossa vida é o percurso. No dia a dia. É o percurso. Então, torne sua vida leve. Faça as coisas com leveza. No começo, quando eu mesmo ia fazer era eu e minha mãe. A gente ia fazer as entregas. Minha mãe fazia o café, fazia tudo, organizava tudo. E a gente ia entregar no nosso carro. A gente ia rindo. Era uma peleja, garrafas térmicas de derramada. Café. Eu pedi desculpa pro cliente rir. Dizia, olha, o que você quiser fazer, eu faço por você. Tentar tornar leve a vida. Sim. Já é tão difícil. Né? Realmente nunca desistir e tentar fazer com que essa caminhada seja boa. E sempre ser justo com todas as pessoas. Maravilha. Nem sempre você vai ganhar. Em algum momento você vai ganhar, em algum momento você vai perder. Não tem problema se você perder. Em outro você vai ganhar. Exato. A gente não pode sempre querer só lucrar. Não pode você só pensar assim. Faz parte do aprendizado, né? Da evolução. Isso. Ter as perdas, né? E se você tiver em uma parceria que não está dando certo, saia logo dessa parceria, porque ela não vai minar só recursos financeiros, ela vai minar a sua energia também. Exato. Perfeito. Então, é um conjunto de fatores, né? De resiliência, de coragem, de tudo. E amar o que você está fazendo. Top demais. Maravilha. Eu sei que vocês amam o que vocês fazem, eu também amo. Sim. E é muito bom. É diferente, né? A pessoa que ama o que faz. É nítido. É diferente demais. É nítido. Muito bom. Que bom. A gente agradece muito o seu tempo, né? Hoje o tempo ativo mais precioso é igual para todo mundo, né? A gente falou aqui em episódios anteriores. Você dispôs o seu tempo aqui para bater esse papo com a gente. E conte sempre com a Coringa. Com certeza. Também, mais muito próximos obrigado, do que viu? nunca. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, por estar aqui conversando, compartilhando. Eu não sei se eu consegui passar tudo o que eu sinto ou o que eu penso no mundo do empreendedorismo, mas se eu impactei pelo menos uma pessoa, para mim eu já estou feliz. Com certeza. Com certeza vai impactar. Então, se você gostou desse conteúdo,
tem um amigo, uma pessoa que precisa receber esse serviço, compartilhe, indique, comente, fale conosco que a gente está aí para fazer essas conexões, como fizemos com a Camila. Isso. E utiliza o cupom da Camila, tá? Coringa Carole 10, se você é do meu corporativo, para poder usufruir aí de uma boa condição de compra de serviços dela. E poder entrar no grupo VIP, né? Exatamente. Vamos tentar entrar no grupo VIP. Pessoal, muito obrigado. E é isso. Até o próximo. Até mais, pessoal. Um abraço.